Podem sentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos de 1 a 5. Atos 12, de 1 a 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui tem um quadro de uma reversão de uma situação irremediável. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I, e ele recebeu o título de rei. Não era como Herodes, que mandou matar João Batista, que ele era um tetrarca, ele governava apenas uma região de Israel. Esse aqui governava todo Israel como seu avô, Herodes I. Ele ajudou Calígula a ser imperador, com o assassinato de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador. Ele recebe o título de rei de todo o território de Israel. A igreja estava vivendo dias difíceis, porque está escrito que ele mandou prender alguns da igreja. Não foi um nem dois, mas alguns. E prender com um propósito, para os maltratar. E esse maltratar passou também pelo fato de que Tiago, apóstolo, um dos mais próximos de Jesus, fosse assassinado. E o assassinato de Tiago, irmão de João, tornou-se um fato agradável à população. E então, ele mandou lançar Pedro, que era o líder, numa prisão de segurança máxima, porque já tinha comentários de que os apóstolos saíam de prisões misteriosamente, e ele deve ter pensado, bom, dessa não sai. Mandou prendê-lo, mandou colocar 4 escoltas de 4 soldados cada uma, como se Pedro fosse um homem muito perigoso, e ele imaginou com isso que era uma situação irremediável para a igreja. Ele só não fez isso com Pedro, como fez com Tiago, porque ele não queria alvoroço, mas depois passasse a Páscoa, a festa dos pães asmos, Pedro certamente seria apresentado ao povo para ser morto. Mas há uma adversativa no versículo 5, irmãos, que para mim é fundamental. Diante de todo esse quadro, tão sombrio, tão desesperador, de tanta opressão, de tanta angústia, de tanto sofrimento, está escrito, mas havia oração. Que tipo de oração? Incessante. A quem? A Deus. Por quem? Por parte da igreja a favor dele. Há situações que ou Deus intervém ou não tem saída. O braço humano não é capaz. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa saúde. Situações que você não sabe como resolver, não tem como resolver, não pode resolver. Mas aqui está uma força maior do que a terra pode conhecer. Não é a força da oração, é a força do Deus que responde à oração. Não é o poder da oração em si, mas o poder de Deus que responde à oração. A oração é para você e para mim, que somos fracos. Mas você recorre ao Deus onipotente. E quando você recorre ao Deus onipotente, Ele pode reverter situações humanamente impossíveis. E havia oração incessante da igreja a favor dele.
Vocês conhecem como Deus virou a mesa, porque Deus tira o Pedro da prisão, amplia o seu ministério, e o rei, que achava que estava com todo o poder na mão, bastou um anjo do Senhor para libertar Pedro, bastou outro anjo do Senhor, eu não sei se o mesmo, para ir lá e fuzilar o rei Herodes Agripa I. Quando você ora, Deus age. Alguém já disse com muita propriedade, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E nós viemos aqui nesta manhã porque cremos nisso. Não é apenas mais uma agenda do calendário desta igreja. Esse é um tempo em que você coloca diante de Deus causas impossíveis, humanamente impossíveis. E o seu Deus, e o meu Deus, e o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele está aqui. Seus ouvidos não estão fechados, suas mãos não estão fechadas. Ele está pronto a ouvir. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que age. Vamos então buscá-lo.